foi invadida por um vírus terrível. Primeiro já começa com aquela surpresa com o aviso de que o roteiro foi escrito anos antes da pandemia. Acabei inventando um ataque virótico na Vila dos Bichos, e daí a produção foi atacada pela pandemia, né? Aí eu falei, nossa, pode ter uma interpretação errada aí, eu acho que eu vou ter que colocar esse crédito aí, né? Esse projeto, ele sofreu várias mudanças, na verdade. Mesmo quando eu fazia o Bichos 2, né, que foi o nosso libelo ecológico e tal, estava muito em voga o cinema 3D estereoscópico, e o meu filho, que era pequeno, chegou para mim e falou, pai, Bichos 3 tem que ser 3D, né? Daí eu falei, pô, filho, deixa o pai acabar o Bichos 2, vamos ver se no futuro. E daí eu tentei fazer o Bichos 3 em 3D, só que eu não consegui captar os recursos e tal, e eu cheguei a adaptar para fazer com crianças em live action. E a gente colocaria animação nas cenas de batalha. Quando eu estava fazendo o casting, que veio a pandemia. Eu não podia usar nem adultos muito velhos, nem crianças, né? Era proibido. Daí comecei a tentar adaptar usando jovens, e ficou, nossa, estava ficando algo horrível. Daí a gente voltou atrás, falei, não, volta tudo para desenho animado. Era uma condição confortável de fazer online, e eu acho que no final das contas ele se integra melhor aos dois filmes anteriores que foram em animação do 2D, né? A gente sofreu muito, mas eu estou feliz com o resultado, assim. Nesse contexto, como foi dirigir as vozes originais? Eu seleciono os atores pelos timbres que eu acho que funcionam nos personagens e a gente testa. Então, por exemplo, agora, finalmente eu achei o ator ideal para o Thales. Às vezes o ator é excelente, mas a hora que você aplica a voz no personagem não funciona. No 3, com o Diego Kozievich, que é um super ator, a gente chegou na voz do Thales que eu queria. Os outros personagens, a gente já tinha tido bom resultado. O Jairzinho, por exemplo, já era o René Límpias desde o começo, só que o René já está muito mais velho, então foi uma dificuldade. Eu já tinha, por exemplo, atores que tinham funcionado super bem no primeiro e no segundo, mas como passou muito tempo, as vozes mudaram. Eu também me dei de presente fazer o Ratão. Eu sempre quis fazer o Ratão e nunca me permiti, né? Falei, não, quer saber? É o último, deixa eu fazer o Ratão. E o filme aborda temas pesados, muito sérios, como a morte, como a espiritualidade de maneira mais ampla. Como você achou que isso podia chegar ao público infantil? Eu acredito muito, primeiro, que as crianças precisam entrar em contato com temas profundos. E a gente é uma cultura que fica se afastando desse problema, e a gente, quando tem que enfrentá-lo, não está preparado. E conversar sobre a morte, eu acho que é conversar sobre transcendência, né? Eu sou um terço católico por formação, um terço budista e um terço cientista, ateu, cético, radical. Mesmo que as religiões estejam erradas e que não haja alma e que não haja uma vida após a morte, nossa matéria, ela continua existindo no espaço. Então, existe a eternidade. Então, esse é o primeiro ponto. E eu acho que a criança e as famílias em geral podem ter nesse filme esse espaço para conversar sobre algo difícil, de um ponto de vista de compaixão. O texto, inclusive, traz alguns termos complexos, enunciados do inconsciente, de conexões neurais. Isso foi porque eu já ouvi de boca de crianças coisas muito avançadas. A gente tem que entender as crianças como seres mais inteligentes do que eles estão sendo tratados. Mesmo que a criança não entenda, você colocou dentro dela um vírus de curiosidade que vai abrir a cabeça dela. Eu fui a criança que fazia perguntas e não tinha respostas, né? Eu perguntava, pai, o que é isso? Ele dizia, chouriço. Não interessa. E não tinha livros na minha casa para eu procurar uma resposta. Então, eu acho que quanto mais você estimular essas perguntas, melhor. Eu acho que esse filme também ele tem esse aspecto de encerramento de um ciclo, né? E é por isso também que ele é o filme que fala da morte. Né? Como é que a gente encara o encerramento do ciclo Bichos, né? Vamos ficar chorando? Não, eu estou bem feliz, né? Puxa, a gente conseguiu criar mensagens que passaram a fazer parte da vida das pessoas. E pensando de maneira mais ampla, a gente está nesse momento do cinema brasileiro de agora ter um governo novo, uma nova forma de pensar a cultura e de voltar a exigir financiamento, apoio, editais, para que nosso cinema volte a funcionar. Como você enxerga a situação da animação brasileira? A gente montou há um pouco tempo a Abranima, que é a Associação Brasileira de Animação, que junta as empresas de animação. Por coincidência, agora eu sou o presidente. Na nossa visão,
televisão e também nos dados que a própria Ancine tem, a animação ela tem dado um retorno muito superior ao que recebe. Ela acaba recebendo 1, 2, 3% de todo o orçamento de fomento, e você já tem estudos até do BNDES que colocam a animação como o melhor campo a ser investido, porque cria empregos de longo prazo, ou seja, não é um filme de live action que você filma em 2 semanas, 3 semanas, mas você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos produzindo, gerando emprego, e gera conteúdos que permanecem, né? Então, até hoje, Bichos 1, Bichos 2 e série estão passando. Em geral, isso acontece com o conteúdo da animação. Aqui em Curitiba também a gente criou o Animatiba, que é o Festival Internacional de Animação de Curitiba, e a gente fez o Encontro Nacional da Animação. É a área que continua produzindo durante a pandemia, né? O Bichos foi inteiro feito dentro da pandemia, e que junta o Brasil inteiro. Então, eu posso ter um animador de Manaus, de Minas Gerais, do Acre, digamos, é uma quantidade pequena de longas. A gente chegou quase ao Oscar com O Menino e o Mundo, do Ale Abreu, e que ganhou a Nessi. Ou seja, eu acho que a gente tem, de fato, uma vocação para a animação a ser fomentada e desenvolvida, né? Bichos 3, Megavírus. Paulo, é isso. Muito obrigado. Prazer te conhecer, Bruno.